Turma, que é o professor JB, estamos iniciando mais uma aula. Hoje nós iremos estudar a unidade de medidas, medida de massa. Essa semana temos como tema gentileza gera gentileza. Medidas de massa. A unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Grama. Sendo seus múltiplos o hectograma, o decagrama e o quilograma, os quais são utilizados em objetos de massa maior. Também existem os submúltiplos, o decigrama, o centigrama e o miligrama, para medir objetos que possuem massa menor. Aqui você vai conhecer essas unidades de medida e vai aprender como calcular cada uma delas. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos. No caso aqui, os múltiplos têm o quilograma, o hectograma, o decagrama. Temos a medida básica, que é a grama, e os submúltiplos, o decigrama, o centigrama e o miligrama. E embaixo temos o valor, que corresponde a cada um em gramas. Um quilograma equivale a 1000 gramas, um hectograma equivale a 100 gramas, um decagrama equivale a 10 gramas, um decigrama equivale a 0,1 grama ou 1/10 de grama, ou 1 dividido por 10. O centigrama equivale a 0,01 grama ou 1 dividido por 100. E o miligrama é 0,001 grama ou 1 dividido por 1000. Como o sistema padrão de medida de massa é decimal, as transformações entre os múltiplos e os submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. Para transformar as unidades de massa, podemos utilizar a tabela abaixo. Então, para transformar, você pode fazer este esquema aqui. E no caso, para transformar de quilogramas para grama, ou hectograma para grama, ou decagrama em centigrama, que vai nesse sentido, ó, indo para frente, você vai multiplicar por 10 cada casa. Nesse caso, se eu quisesse transformar quilogramas em grama, eu multiplicaria 10 vezes 10 vezes 10, porque é 3 casas. 1, 2, 3. E se fosse ao contrário, se fosse de miligramas para grama, você irá voltar, né? Vai voltar o total de casas. Nesse caso, se for de miligrama para grama, volta 3 casas. E quando é voltando, você vai dividir por 10. Observe que você vai dividindo. Cada casa você divide por 10. Então, nesse caso, se fosse de miligrama para grama, seria uma casa, duas casas, 3 casas. Seria dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Vamos ver alguns exemplos. Transforme 350 quilogramas em gramas. Se eu vou transformar quilogramas em gramas, observe aí, para transformar o quilograma para grama, devemos multiplicar o valor dado por. Então, quilogramas para grama, você vai andar 3 casas para frente. 1, 2, 3. Se é 3, então você vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Aqui, 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa de multiplicar por 1000. Então, 350 vezes 1000 vai dar 350.000 gramas. Quantos quilogramas tem em 3.000 gramas? Observe que eu estou na grama e eu quero em quilogramas. Então, da grama para quilograma, você vai voltar 1, 2, 3 casas. Se é 3 casas, você vai fazer, para transformar a grama em quilograma, vemos na tabela que devemos dividir o valor dado por 10, depois por 10, depois por 10 e mais uma vez por 10. Que é a mesma coisa de 10 dividido por 10 dividido por 10, que é a mesma coisa de dividir por 1000. Assim, 3.000 dividido por 1000 vai ser igual a 3 quilogramas. Outras unidades de massa, nós temos a tonelada, que é o múltiplo do grama, sendo que uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas ou 1000 quilos. Essa unidade é muito usada para indicar grandes massas. Arroba é outra unidade de medida usada no Brasil para determinar a massa de rebanhos bovinos, suínos e de outros produtos. Uma arroba equivale a 15 quilos. O quilate é uma unidade de massa quando se refere a pedras preciosas. Neste caso, um quilate vale 0,2 gramas.